Bom dia, minha querida galera da segunda série. Aqui quem fala com vocês é o tio Peter. Vou estar fazendo uma pequena explanaçãozinha acerca do conteúdo que a gente vinha trabalhando em sala de aula, que é a unidade 2, a unidade 1, capítulo 2 do nosso excelente livro de matemática. Tá? Falávamos sobre algumas noções de contagem que são importantes para a gente estabelecer determinadas situações que envolvem situações cotidianas, né? Falamos um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem, né? O que diz o princípio fundamental da contagem? Que se nós tivermos uma situação que ocorre de N maneiras e uma outra situação que acontece de N maneiras, de modo que elas não tenham nenhum tipo de pendências comuns, que a gente chama de situações disjuntas ou distintas, se você quiser que as duas situações aconteçam simultaneamente, basta você multiplicar M por N, a quantidade de situações inerentes à primeira situação M, com a quantidade de situações inerentes à segunda N. Basta multiplicar as duas. Titi até falou para vocês, quando a gente estava em sala de aula, da diferença principal entre dois aspectos da língua portuguesa, né? O e e o ou. Toda vez que um exercício de análise combinatória envolver o conectivo ou, você vai somar as situações, que a gente chama de princípio da união, né? Por exemplo, no lançamento de um dado, quantas possibilidades eu tenho de sair um número menor que 2 ou um número maior que 4? Bom, menor que 2, no dado tem apenas o número 1. Maior que 4, nós temos os números 5 e 6. Como eu estou querendo uma coisa ou a outra, basta eu somar as duas situações, certo? Então, o ou, princípio da união, está relacionado à ideia de soma. Se porventura aparecer o conectivo e, nós estamos trabalhando com uma multiplicação, né? Qual a probabilidade de que eu tendo 3 camisetas e 4 bermudas, eu saia sem repetir a roupa? Beleza, para sair eu tenho que estar usando uma camiseta e uma bermuda, certo? Então o total de possibilidades, basta eu multiplicar as 3 situações do evento A com as 4 situações do evento B, né? 3 vezes 4 eu sairia de 12 maneiras, dá quase metade de um mês na moda. Então é importante apenas o conectivo e multiplicação ou soma. Fica esperto, fica ligado nas palavrinhas-chave. Apenas, somente, tá? São situações que às vezes podem mudar toda a configuração do exercício. Se o nosso exercício de análise combinatória envolver contagem de números, quantos números de 4 algarismos eu posso formar utilizando-se dos algarismos tal e tal, fique esperto, não com a totalidade, mas principalmente com as eventualidades, certo? Lembra que o número 0 é um número par e quando o cara te pedir um número par, o 0 tem que ser contemplado no final. Mas, em contrapartida, a gente também tem que tomar cuidado com o 0 aparecendo no início, tá? Não é à toa que às vezes o pai da gente, a mãe da gente chama a gente de 0 à esquerda, né? Quando a gente é chamado de 0 à esquerda, estão querendo dizer pra gente que a gente não vale muita coisa não. A bem da verdade, a gente não vale nada, tá? O número 0 aparecendo à esquerda não é contado como um algarismo significativo, tá? Então, as principais situações devem ser feitas começando-se pelos problemas, pelas eventualidades. Primeiro, eliminam-se as eventualidades para depois a gente fazer a contagem de uma forma um pouco mais abrangente. No final do capítulo também apareceu uma operação nova, na verdade não uma operação, uma definição referente à operação de multiplicação, que é a noção de fatorial. O que é o fatorial de um número? Lembrando que apenas números naturais possuem fatorial. Fatorial de um número natural nada mais é do que o produto do número natural por todos os seus antecessores naturais positivos. Uai, professor, mas números naturais não são sempre positivos? Não, a gente tem que lembrar que o 0 também é um número natural. Nós vamos multiplicar por todo mundo que vem antes do número, com exceção do 0, certo? Por exemplo, o que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
tá? O resultado de todas essas multiplicações vai proporcionar para a gente o fatorial. Quando os fatoriais são pequenos, 5, 6, até o 7, a gente multiplica e dá o resultado. Acima disso é melhor deixar indicado. Contei a historinha para vocês de quando eu era estudante que resolvi fazer 120 fatorial e a única coisa que eu ganhei foi uma perda de tempo, né? Então é melhor, quando o número estiver muito grande, você deixar indicado. Às vezes vão aparecer para você operações entre fatoriais. Nas operações entre fatoriais, você vai ter que ter algumas observaçõezinhas. Lembra que no fatorial tem algumas coisinhas que são importantes da gente colocar como sendo condições e procedências inerentes a ele. Por exemplo, 0 fatorial sempre é igual a 1. 1 fatorial sempre é igual a 1. E qualquer número na forma de fatorial, você pode escrevê-lo como sendo esse número multiplicado pelo seu antecessor na forma de fatorial. Vou pegar de novo o exemplo do 5. 5 fatorial nada mais é do que 5 vezes 4 fatorial. 8 fatorial nada mais é do que 8 vezes 7 fatorial. E assim sucessivamente. Você pode abrir o seu fatorial, quando a gente fala abrir é ir fazendo as multiplicações, até quando for conveniente, né? Por exemplo, se a gente tiver 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Melhor forma de você desenvolver isso é abrir o maior dos fatoriais até chegar no menor deles. Por exemplo, o 7, que está no seu numerador dessa divisão, você pode escrever como sendo 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Pode parar aí no 5 fatorial. Por quê? Porque aí você vai ter tanto no numerador quanto no denominador o 5 fatorial e você pode simplificar. Sua resposta vai ser somente aquilo que sobrou. Lembra que você não pode cortar um número normal, um número natural, com um fatorial desse número, tá? É importante que você desenvolva numerador e denominador até que nos dois termos apareça o mesmo número mediante a forma de fatorial. Se aparecer uma soma ou uma subtração, você vai proceder do mesmo jeito. E aí, depois que você colocar todos os números sob a forma de um fatorial que seja comum a todos eles, você vai lembrar lá do seu ensino fundamental, porque você vai ter fatores em comum em cada um dos termos da sua adição ou da sua subtração. E aí você pode colocar o fator comum em evidência, certo? O fatorial vai ficar fora do seu parênteses e você vai ter a possibilidade de somar números que não estão na forma de fatorial. Cuidado! 2 fatorial mais 3 fatorial não é 5 fatorial, certo? A soma de 2 fatoriais não é igual ao fatorial da soma. Fique esperto com isso. Daí a importância de você desenvolver os fatoriais até chegar num elemento comum que esteja presente nos dois, tá? Então isso é um pequeno resuminho daquilo que a gente trabalhou em sala de aula. A gente desenvolveu a parte do aplicando conhecimentos, do capítulo 2, unidade 1, acho que corrigi com vocês até a questão 14. As questões que faltam envolvem somente essa noção de fatorial. Gostaria que vocês terminassem essa parte do aplicando conhecimentos, que é as questões 16, 17 e 18, mas o foco principal vocês vão dar na parte do consolidando saberes, certo? Da frente à unidade 1, capítulo 2, que são nada mais nada menos que pouquíssimos exercícios, ou seja, apenas 44, coisinha pouca. Os exercícios de análise combinatória, de fatorial, eles são de resolução pequena. O que vale mais é a aplicação do conhecimento. Lembra disso? Então não vai ter nenhum exercício muito grande, não. Mas a interpretação, ela é 80% desses exercícios. Então, bastante atenção. Tá? Então, que é para a gente fazer nessas nossas duas aulas, a parte do consolidando saberes, da unidade 1, capítulo 2, exercício do 1 ao 44. Esses exercícios estão nas páginas 42, 43, 44, 45 e 46. Pouquinha coisa, só 4 páginas, tá bom, 5 páginas, mas quem faz uma faz duas e quem faz duas faz 5, brincando, né? Gente, não é muito a minha praia essa questão de videoaulas, até mesmo porque eu acredito muito na troca de experiências vivenciadas ao vivo, né? Mas,
infelizmente são motivo de forças maiores que nos impedem de desenvolver nossas aulas, mas eu acredito que dentro das adversidades é que aparecem as oportunidades, né? É lógico que essa pandemia nos tirou da nossa zona de conforto, né? Da gente ter as nossas aulas da forma tradicional e acabar aprendendo ali através da dialética com o professor, mas é uma oportunidade da gente reciclar os nossos procedimentos de aprendizagem, né? E a forma mais importante de se aprender é de buscar o conhecimento, né? Então leiam, né? Vocês têm aí no livro de vocês a parte do conteúdo que explica e exemplifica cada uma dessas coisas, né? Então tenham a oportunidade de tentar instigar o seu conhecimento e estivar o seu conhecimento a partir da leitura. Mesmo que porventura vocês tenham dificuldade, essa leitura ela vai te proporcionar uma abertura muito maior, né? E uma clareza muito maior em relação a como desenvolver a resolução dos exercícios. Mesmo assim, estarei à inteira disposição de vocês. Vocês podem perguntar aqui pelo grupo ou até mesmo mandar mensagem para mim no privado, tá bom? E acredito que vocês, que são uma turma fera, vão resolver esses exercícios aí bem rapidinho, tá? Qualquer dúvida, estou à inteira disposição e vamos vencer esse período da quarentena buscando aprimorar ainda mais. Não esquece de lavar bem as mãos, certo? E não sair de casa a não ser para extrema necessidade. Abraço do Tito, estou com saudade de vocês. Não some não, mesmo que porventura vocês não tiverem dúvida, manda um oi para mim aí falando: professor, você é fera demais, só com sua explicação eu dei conta de desenvolver todos os exercícios. Beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro, seja ele virtual ou presencial. Até mais!